Então, você vê, o líder religioso, através do seu partido, fica apoiando essas pautas em troca de favores. E no final Sim, das contas, quem paga somos nós. E eu não estou falando exatamente. aqui somente como fiel, como cristão, não. Estou falando como cidadão. Mas assim, eu queria passar a palavra para o Street Road, obrigado, meu irmão, sobre o seguinte, nós falamos, como o Palhaço Cristão mostrou, que é uma hipocrisia gigantesca. A Universal, agora, recente, fez essa publicação antes da eleição, por que não tem que votar na esquerda, apoiando, e de certa forma, Jair Bolsonaro. Só que aí, inclusive, saiu em matéria do Globo, o Globo, ele mostrou isso, porque eles ficaram, o Renato Cardoso ficou batendo direto, não, cristão não vota em esquerda, cristão não vota em esquerda, aqui estão os motivos, tem até a matéria que saiu no jornal O Globo, que eu vou pegar para vocês aqui, é porque parou aqui a tela, que eu vou reiniciar na tela para mostrar para vocês. Eu queria que o meu irmão Street Road comentasse isso, porque quer ver? Vou botar aqui na parte onde mostra aqui no jornal O Globo. Peraí. Texto publicar aqui, ó. Olha aqui, ó. É bem interessante, ó. Tá vendo aí? É o que eles publicaram, o jornal o Globo mostrou. Ó, texto publicado pela Igreja Universal diz que é incompatível ser cristão e votar em candidato da esquerda. Eu queria que o meu irmão Street Road comentasse isso. Um detalhe, pessoal, o importante. Ele está com máscara, está com a viseira para preservar a imagem dele devido à importância técnica dele, tá bom? É importante isso. Algumas pessoas são necessárias serem preservados e o conteúdo dele é de grande relevância. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, Davi. Quando eu estava como obreiro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, a justificativa dita nas reuniões era que era necessário a criação de um partido político para defender os interesses da instituição religiosa. Esse texto publicado pelo Renato Cardoso nada mais nada menos queria convencer os cristãos a votarem de acordo com a ideologia política dele de ocasião, já que eles estavam apoiando o então presidente Bolsonaro, eles precisavam demonizar o candidato de esquerda, tendo em vista que já existiam movimentos no meio gospel aderindo à pauta de Lula. Vou citar só um exemplo aí no Rio de Janeiro. Igrejas batistas. Pastor das igrejas batistas montou um palanque, criou até um corinho dizendo que a Igreja de Cristo devia pedir perdão ao Lula. Ora, eu criei até um vídeo indagando ao pessoal que frequenta o meu canal se a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, não esses templos de pedra, ela poderia cometer um equívoco desse, ao ponto de ele generalizar, informando que a Igreja de Cristo deveria pedir perdão ao Lula. Então isso nada mais nada menos é discurso, e ele agora vai fazer de tudo para poder apagar essas informações. Haja jejum de Daniel. Outra coisa que me chama a atenção, que uma frase do Palhaço Cristão, que eu vou até copiá-la nesse momento, pessoa que te criticou agora na live em relação ao discurso político. O melhor momento para nós tratarmos a respeito das falcatruas ligadas à política é agora. Não é ano que vem, com TSE, TRE e outros órgãos ligados à justiça eleitoral em cima, restringindo o alcance do nosso conteúdo sob a suposta alegação de que estaríamos disseminando fake news. Exatamente. E aí eu falo a palavra que o Palhaço Cristão disse há muitos anos no canal dele. Quem não gosta de política
será governado por quem gosta. Exatamente. Pessoal, precisamos acordar. E um outro ponto que eu acho muito importante, que nós devemos observar, é que nesses acordos de gabinete eclesiástico, qual é o preço que a população paga como um todo? Por exemplo, nós sabemos que a Igreja Universal apoiou o Collor no primeiro mandato de 90 a 92. Eu não vou aqui elencar o que ele fez de bom e nem tudo que ele fez de ruim. Mas espera lá, o confisco da caderneta de poupança foi um acontecimento que está trazendo repercussões até os dias de hoje. É verdade. Vocês viram o Bispo Macedo dizendo que enquanto o povo estava se matando, ele estava dando gargalhadas porque os objetivos dele estavam sendo alcançados? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Entendeu? Tá aí, ó, a imagem da senhora Maria Rodrigues. Essa senhora está na frente do Banco Central, Davi. Por Sim. quê? Ela vendeu a sua casa para poder comprar outro imóvel. E enquanto a negociação do segundo imóvel não saiu, ela deixou o dinheiro na caderneta de poupança. O Collor, com uma canetada, foi lá e confiscou a caderneta de poupança dela e todo o dinheiro. Quer dizer, ela não ficou com a casa que adquiriu, tampouco com a casa que ela pretendia comprar. E aí, muitas pessoas vão falar assim, mas esse decreto durou o prazo de 18 meses. E eu conheço pessoas que até hoje têm dificuldade de comprovar que elas tinham dinheiro retido. Olha quantos anos se passaram. E aí eu te pergunto, o decreto do então presidente à época confiscou o patrimônio das instituições religiosas? Eu não vejo líderes religiosos reclamando desse período. E o que mais tinha nessa época era a instituição religiosa. Outro ponto que eu preciso ressaltar foi no apoio do governo do Fernando Henrique Cardoso. Se eu não me engano, no segundo mandato. O FHC, ele criou um projeto de lei para poder instituir uma contribuição provisória sobre movimentações financeiras, que foi chamada de CPMF. Ela começou em 1997 e durou até 2007. Iniciou com uma alíquota de 0,25%, que girou até a importância de 0,38%. A justificativa era que os valores arrecadados seriam para custear a saúde e a previdência social. Agora eu te pergunto, vocês lembram da máfia dos sanguessugas? Vocês já ouviram falar dessa máfia dos sanguessugas? Máfia das ambulâncias, que fraudaram licitações para poder pegar dinheiro das ambulâncias para poder botar na tela aqui. Vou botar na tela, só para o pessoal lembrar. Enquanto o irmão está falando, desculpe cortar, eu vou tentar colocar na tela aqui para as pessoas verem a matéria que saiu na Gazeta do Povo a respeito do que o irmão está colocando. Pois não, desculpe interrompê-lo. Não, tudo bem, Davi. Aí eu pergunto para vocês, já ouviram falar da máfia dos sanguessugas? Quer dizer, o governo criou a CPMF, cada movimentação financeira incidia essas alíquotas que eu mencionei aqui. Eu vou dar um exemplo para os dias atuais. Você recebeu o salário na sua conta, incidia a CPMF. Você pagava a conta de luz, vou dar um exemplo, R$200, incidia a CPMF sobre esses R$200. Você ia até o supermercado fazer a compra do mês, incidia a CPMF sobre todo o valor da compra do mês. Você foi até o posto de gasolina abastecer o teu carro, incidia CPMF no valor do preço do combustível. Quer dizer, eles colocam essa carga em cima do povo. Eu te pergunto, a CPMF incidia sobre o dinheiro arrecadado nos templos a título de dízimos, ofertas e sacrifícios? Vocês acham que incidia? Olha lá a Constituição, artigo 150 e seguinte, que fala da imunidade tributária.
contribuição mesmo provisória é uma espécie de tributo. E aí, voltando à máfia das sanguessugas, eu me deparo com o seguinte nome. Vou ler aqui para vocês, ó. Entre os principais envolvidos estavam os ex-deputados Ronivon Santiago, Carlos Rodrigues, Cabo Júlio, Cleuber Brandão Carneiro. E isso eu estou trazendo aqui da fonte Wikipédia, para depois ninguém vir, ele está difamando, tá falando mal, caluniando, esse tipo de coisa, não. Isso aqui é fonte que pode ser extraída de qualquer veículo de comunicação. E aí, seguindo essa questão da CPMF, que isso é bem importante que o pessoal do seu canal, Davi, tenha em mente, porque ela durou até o governo Lula. Se eu não me engano, foi até o primeiro mandato. Entendeu? Tá aqui, ó. Lula 1, de 2003 a 2011. Entre o primeiro e segundo mandato, a CPMF caiu. Aí surgiu o mensalão, tá? Financiamentos de obras em alguns países com a democracia questionável. Vou mencionar para vocês aqui, ó. Venezuela, Cuba, Moçambique devem mais de 2 bilhões ao BNDES. Verba foi liberada para financiar obras de infraestrutura. Ué, a infraestrutura aqui no Brasil deve estar muito boa, né? É. Então, você vê, o líder religioso, através do seu partido, fica apoiando essas pautas em troca de favores. E no final das contas, quem paga somos nós. E eu não estou falando aqui somente como fiel, como cristão, não. Estou falando como cidadão. Entendeu? Uma coisa que o palhaço cristão falou a respeito do decreto da Dilma para que ele pudesse adquirir o Banco Renner. Eu estava estudando a respeito dos passaportes diplomáticos e eu cheguei até a Constituição de 1824. Constituição do Império. Primeiro registro que eu tenho a respeito de passaportes diplomáticos. O BM, ele conseguiu isso no primeiro mandato do governo Lula. Ele ficou aproximadamente 13 anos com passaporte diplomático. E aí eu te pergunto, por que um documento com essa carga... Importância, né? Com essa importância. Por quê? O passaporte diplomático é concedido para pessoas que estão prestando serviços para a República Federativa do Brasil. O que um líder religioso precisa de um passaporte diplomático? E aí, eu já cheguei a comentar com o Ricardo, que está aqui na live. Eu tenho aqui comigo um parecer, se eu não me engano, da Advocacia Geral da União ou do Ministério das Relações Exteriores. Foi na época do Temer. E aí fizeram aquela consulta a respeito da possibilidade de concessão de passaporte diplomático a líder religioso. E aí o que me chamou a atenção nesse parecer é que eles conseguem visto muito rápido, entendeu? Para poder realizar viagens. O segundo ponto que me chamou a atenção foi que eles não são submetidos à revista. Não estou aqui querendo insinuar nada, mas eu vou pensando no que aconteceu em Angola, por exemplo. Qual foi a principal denúncia lá em Angola? Vocês estão conseguindo me entender? Uhum. E aí é isso. 13 anos com passaporte diplomático. Tá? Se depois vocês quiserem ter acesso a esse parecer, eu posso compartilhar com vocês um documento público. Inclusive, utilizei esse documento na fundamentação
do meu trabalho de conclusão de curso, que me concedeu especialização em direito, tá? Eu não estou aqui falando besteira. Se porventura depois acharem que eu estou falando qualquer besteira, difamando, caluniando, o título está aqui. Se o juiz me chamar e eu apresentar esse diploma e apresentar o meu trabalho, o queixo de muita gente vai cair. E aí vão tentar fazer comigo igual fizeram com o Mário Justino, que é esse livro aí que está aí atrás de você, Davi. Sim, tá aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Vou até pegar e botar na tela aqui. Deixa eu botar esse aqui livro aí, o Palhaço Cristão também tem um exemplar da capa antiga. Esse livro é importante porque nas últimas páginas tem um acórdão da juíza de São Paulo. Seria bom dar uma lida e trabalhar em cima desse acórdão, dessa sentença, melhor dizendo. Sentença, porque foi a juíza, sentença é decisão monocrática. Acórdão é decisão proferida por um colegiado. É importante observar essa sentença porque ela dá uma aula, principalmente para o líder religioso tomar vergonha na cara. Sim. Entendeu? E aí, seguindo a questão do Temer, Michel Temer, Dilma sofreu processo de... pulei do Lula 1 para o Temer, não. Do Lula para Dilma. Dilma tem quase nada a respeito de corrupção. Mas o que me chamou a atenção no governo dela foi em relação a afirmar que a CPMF é a melhor solução para a economia. Quer dizer, a medida que o Collor estabeleceu lá atrás, o Lula tentou manter, a Dilma tentou ressuscitar. Gravem bem essa informação. A compra da refinaria que rendeu um prejuízo de 1 bilhão à Petrobras, refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, sancionou uma medida provisória, MP 676 de 2015, dando origem à Lei 13.183 de 2015, que proibiu a desaposentação. Ué, se a pessoa se aposentou, quer rever o seu direito, a sua aposentadoria, ela não pode. Mas quem sancionou isso foi a presidente que integra o Partido dos Trabalhadores. Como pode uma decisão contra o trabalhador? E a igreja apoiando isso. Temer, alguém se recorda da conversa dele com Joesley Batista? Os deputados da IURD votando para não dar continuidade às investigações contra o então presidente, porque teria como consequência a retirada dele no cargo. Se há suspeita, então por que não buscar a verdade real? É uma pergunta que eu faço. Bolsonaro admite que o governo pensa em propor nova CPMF. Até então, o presidente negava o imposto sobre a transação bancária eletrônica, em estudo pela equipe econômica. Se tratava de volta do tributo. Enfim, ninguém precisa saber. Aí, por fim, já vou te dar a palavra, Davi. Vou terminar. Vamos lá. Lula 2. 2023 e a princípio até 2027, se não arrancarem ele antes. Vou trazer algumas questões polêmicas aqui. Ninguém precisa saber como o ministro do STF vota. Quer dizer, o ministro do STF vota e ninguém precisa saber, a população não precisa saber, né? Tá bom. Será que o presidente já ouviu falar do artigo 93, inciso 9 da Constituição de 1988? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados. Logo, a publicidade é a regra. É a regra. Vocês estão me entendendo?
Sim. E aí tem mais uma outra notícia aqui, ó. Governo Lula estuda a volta de imposto sobre movimentações financeiras. Aqui, ó. Desse ano. Tá aqui a foto do ministro Carlos Lupe, material que eu te enviei aí. Sim. E aí fica aqui as minhas curiosidades. As instituições religiosas contribuíram ou vão contribuir com essa modalidade de imposto que incide ou incidirá sobre movimentações financeiras? Mais uma indagação. A Igreja Universal participará do governo Lula nessa gestão para atender aos interesses da população, do próprio partido ou da instituição religiosa? E o que também me causa muita estranheza, Davi, é que outras lideranças religiosas estão quietinhas com essa aproximação da IURD no governo do PT. Então, na minha opinião, essa bancada política gospel é o que há de pior na política brasileira. Exatamente, concordo. Entendeu? Concordo Porque totalmente. eles criam leis conforme seus próprios interesses, atendendo fins particulares, atendendo pautas ideológicas. Em troca disso, blindam a instituição religiosa. Eu tenho exemplos disso. Projeto de lei complementar, se eu não me engano, 65 de 2011, do então deputado Aldir Fax, que eles queriam, com esse projeto de lei, impedir que todo o recurso financeiro arrecadado no Brasil fosse enviado para o exterior, porque tem que ter obra missionária, sim, mas esses líderes neopentecostais, eles estão muito interessados em fazer missões lá na área do Ricardo Costa. Eles não querem ir para a África, eles não querem ir para a América Central. Por que será? Eles querem ir fazer obras missionárias na Europa, nos Estados Unidos. Ninguém quer ir para o Oriente Médio fazer obra missionária. Na Índia. E é isso. Verdade, Espero que tudo isso que eu tenha dito aqui tenha contribuído aí para esclarecer as dúvidas do pessoal. Com certeza, com certeza. E olha, e você que está assistindo agora aqui, nós estamos na companhia, estamos fazendo uma transmissão ao vivo com a companhia de alguns colegas aqui. Você pôde ouvir aí a palavra do meu querido irmão Street Road, do canal E Agora, ex-Universal. Deu para entender por que ele tá com máscara, né? Já deu para entender por que ele tá com essa máscara de ninja aí, que eu acho, essa viseira de Darth Vader, que eu acho muito legal. Mas deu para entender a potência da coisa, né? O canhão que sai desse homem. E não é qualquer pessoa que está ali. Por baixo daquela proteção, existe uma pessoa técnica que sabe o que está dizendo, está propondo questionamentos inteligentes que todo cidadão tem acesso, pode pesquisar, e é para a gente uma honra.